Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e hoje nós vamos falar sobre texto de divulgação científica. Para que serve, qual que é a importância dele, como ele é. Mas antes de nós começarmos a falar do texto, vamos pensar primeiro no que é científico. Quando a gente fala de ciências, muita gente pensa em um laboratório fechado, com um cientista trancado lá dentro, cheio de microscópio, cheio de tubos de ensaio, experiências de química. Mas ciências não é só isso. A ciência é tudo aquilo que segue um método científico. A ciência é uma atividade investigativa, onde o cientista vai identificar um problema, levantar hipóteses de causas para esse problema, testar essas hipóteses, propor soluções para o problema e expor a sua conclusão. Então, tudo que segue um método científico é ciência. Bom, existem diversos tipos diferentes de ciência. A oceanografia, por exemplo, é uma ciência. É a ciência que estuda os oceanos, a fauna marinha, o movimento das marés, espécies exóticas que existem no oceano, no fundo do mar. Tudo isso, os tubarões, os corais, tudo isso que a gente acha tão interessante é objeto de estudo da oceanografia. A paleontologia estuda os seres vivos que viveram em outras eras, no passado, através da investigação dos fósseis, das pistas fósseis. O trabalho do paleontólogo é descobrir esses fósseis e montar o quebra-cabeça daquela vida toda, descobrir se aquele animal viveu no período Jurássico ou Cretáceo, se ele era um réptil, um mamífero, uma ave, quais características ele tinha. Isso tudo ele vai descobrir através dos fósseis. A paleontologia também é uma ciência. A astronomia, o estudo do espaço, das galáxias, dos planetas, né, que estuda a nossa Lua, nossa Terra, o sistema solar, cria sondas espaciais para investigar o universo, proporciona viagens espaciais aos astronautas, também é uma ciência muito interessante. E não são só essas as ciências. A matemática é uma ciência, a física é uma ciência, a medicina é uma ciência. Existem diversos, mas diversos tipos de ciências. Eu vou contar para você entender melhor a importância da divulgação científica, a história de duas mulheres. A primeira é essa aqui, Marie Curie. Ela é polonesa, nasceu na Polônia no dia 7 de novembro de 1867. E ela era uma menina desde pequenininha, muito estudiosa, muito dedicada aos estudos, muito generosa, uma menina muito educada. Ela estudou na Polônia enquanto foi possível, mas nessa época mulheres não podiam estudar por muito tempo. Então ela se mudou para Paris e foi estudar na Universidade de Sorbonne, porque na Polônia não dava mais. Lá ela conheceu o marido dela, Pierre Curie, e teve uma filha. E essa mulher era tão estudiosa, tão inteligente, que na nossa tabela periódica tem 2 elementos descobertos por ela. Ela era física e ela descobriu um elemento a qual ela deu o nome de polônio, por causa da Polônia, que é o país de origem dela, e o rádio, que tem esse nome se referindo à radiação, à emissão de raios. Esses elementos são radioativos. E a Marie Curie montou, né, uma coisa muito interessante, que foi a máquina de raio-x. O raio-x não foi descoberto por ela, mas ela descobriu o uso dele. Você provavelmente já fez alguma vez na vida uma radiografia, né, um exame de imagem para ver ali a imagem dos seus ossos.
Mas tão importante quanto a descoberta desses elementos, tão importante quanto inventar esse exame novo, né? A radiografia, que na época ainda não existia, os médicos operavam sem poder ver como é que estava os ossos, as coisas do paciente. Então, tão importante quanto inventar isso tudo foi divulgar isso. A Marie Curie e a filha dela iam aos hospitais em época de guerra ensinar os médicos a usarem a nova máquina de raio-x para operarem e terem mais sucesso nas cirurgias com os soldados feridos de guerra. Ela se arriscou, foi um longo trabalho de muito tempo, educando tanta gente, ensinando, convencendo tanta gente que aquilo poderia ser bom, mas ela ajudou a salvar muitas vidas com isso. E a outra mulher de quem eu vou falar hoje é a Zilda Arnes. Essa mulher é uma heroína, mais bacana do que Mulher Maravilha, do que Capitã Marvel, do que tudo que você pode pensar. A Zilda Arnes era médica e ela é brasileira. Ela nasceu no Brasil, no sul do Brasil, em 1934 e ela fundou a Pastoral da Criança no Brasil. A Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel. A Zilda Arnes foi indicada a 1, não ganhou, mas ela se sentiu muito feliz de ter sido indicada para que o trabalho dela fosse mais conhecido. Afinal de contas, todo mundo que é indicado, mesmo que não ganhe, tem visibilidade. E a Zilda Arnes fez uma coisa muito genial. Ela fez várias coisas, na verdade, mas como ela era médica, ela sabia que o Brasil passava por um problema muito sério, que era o problema da mortalidade infantil. O que é isso, professora, mortalidade infantil? É que as crianças, né, as pessoas, morriam antes de se tornarem adultas, morriam criancinhas ainda por causa de problemas de saúde que poderiam ser evitados facilmente. As crianças morriam por desnutrição, por diarreia, que são coisas simples de se resolver, mas as pessoas não sabiam disso. Então, a Zilda Arnes fez uma campanha no Brasil inteiro para ensinar as mães a fazer uma mistura de água, sal e açúcar. Coisas que em qualquer casa você encontra. Uma mistura, uma solução extremamente simples de se obter e a gente chama isso de soro caseiro. Talvez você já tenha ido ficar no hospital alguma vez por algum problema ou já conhece alguém que ficou e precisou tomar um soro para se hidratar. Esse soro é tomado via oral, a criança bebe. É muito simples de preparar e as campanhas da Zilda Arnes ensinavam as mães a ferver a água, porque às vezes a água não era potável, não era própria para o consumo. Então ela ensinava a ferver essa água, filtrar essa água, preparar a solução e dar à criança. E a mortalidade infantil, por causa dessa mistura tão simples, diminuiu significativamente no Brasil. Viu só? Eu te contei essas 2 histórias para te mostrar que não basta que a gente descubra coisas, que a gente estude, que a gente invente. É preciso divulgar, é preciso que seja acessível às pessoas. Né? O saber da médica Zilda Arnes, que era tão simples, se não alcançasse as pessoas, não teria salvado tanta gente. Tá, professora, mas como é que é, então, esse texto de divulgação científica? O texto de divulgação científica, ele é um texto dissertativo, argumentativo. Ele tem uma estrutura que te explica o que é que foi descoberto, que argumenta para te mostrar a importância daquilo, apresenta argumentos, né, para te convencer. Ele é um texto impessoal e deve seguir a norma padrão, afinal de contas ele é
científico. Então, ele precisa ter uma linguagem formal, uma linguagem mais científica e ele é impessoal. Se você for escrever um texto de divulgação científica, você não vai usar a primeira pessoa. Eu descobri que, eu faço assim, eu fiz uma experiência. Você vai dizer, descobrimos, a experiência foi feita assim e assim por diante. O primeiro parágrafo de um texto de divulgação científica introduz o assunto, o problema que está sendo investigado. E o desenvolvimento do texto, né, o corpo do texto, ele pode apresentar exemplos que são muito importantes, porque tudo que é científico tem que ser provado. Então, os exemplos são importantes para isso. Também é comum e importante que esse texto traga dados estatísticos. Algumas pesquisas sociais, os números, por exemplo, da Covid, de infecção, de mortalidade, tudo isso vem em dados estatísticos. Você vê gráficos, vê tabelas, é uma organização da informação para que fique mais acessível às pessoas e elas possam entender. Esse texto também costuma apresentar relações de causa e efeito. O que aconteceu, por quê? O que interferiu para que algo acontecesse? Como eu falei da Covid, o distanciamento social ajudou a diminuir a infecção? Resolveu, não resolveu? O país que agiu de uma certa forma foi melhor do que o país que agiu de outra forma, né? Então, as relações de causa e efeito são importantes. Os objetivos também são expostos no texto. Geralmente, uma pesquisa científica tem um custo. E para justificar esse custo, é importante que o cientista apresente os objetivos daquela pesquisa. Essa pesquisa, isso que eu estou querendo descobrir, isso que eu estou querendo provar, vai ajudar a humanidade, vai ajudar as pessoas, vai ser relevante por quê? Então, os objetivos e as experiências. Como eu disse, o método científico, ele se baseia em experiências. A gente identifica um problema, levanta uma hipótese e precisa confirmar ou refutar essa hipótese. Então, as experiências, o procedimento para experimentar precisa ser exposto para que as pessoas entendam se elas vão dar crédito ou não para essa experiência. A conclusão traz a solução do problema, pode trazer, né, a solução do problema que foi investigado, uma proposta de ação ou uma descoberta. A divulgação da Zilda Arnes, por exemplo, trazia uma proposta de ação, que era a proposta de hidratar as crianças com soro em caso de algum problema, né? A gente, às vezes, vê lá na paleontologia, por exemplo, como a gente disse no início do vídeo, a comunicação de descobertas. Foi descoberto um novo fóssil, o argentinossauro, que foi descoberto na América do Sul, é o maior dinossauro já encontrado. Então, ele comunica descobertas. Um exemplo, né? Exemplos comuns de textos de divulgação científica são os verbetes de enciclopédia, que você provavelmente já conhece. Nós encontramos verbetes de enciclopédia nas enciclopédias impressas, né, nos livros, e também na internet. E eles tornam bem acessível para uma consulta rápida, para que a gente leia e satisfaça ali uma curiosidade de uma forma um pouco rasa. E existem também os artigos científicos que nós encontramos nas revistas científicas. Eles aprofundam um pouco mais a questão para que você entenda detalhadamente o que está sendo exposto ali. Existem revistas assim para o público infantil, revistas direcionadas para crianças, com assuntos de interesse das crianças e texto científico seguindo essa estrutura, mas com uma linguagem bem acessível para que você possa começar a ler esse tipo de texto e
interagir com o mundo da ciência. Bom, nessa aula nós vimos que a ciência, ela é tudo aquilo que segue um método científico. Levantar um problema, formular hipóteses, testar essas hipóteses. Você vê, por exemplo, o caso da vacina para o Covid que está sendo testada. Ela é uma solução, uma proposta de solução para o problema da pandemia que nós estamos enfrentando. Mas ela precisa ser testada para nós sabermos se ela vai ser eficiente, se ela não fará mal a ninguém. Então, nós temos a fase de testes. Depois a gente tem a conclusão e a comunicação científica, que será uma proposta para ação ou um comunicado de descoberta, por exemplo. Você viu também que as ciências têm diversas áreas, como a paleontologia, que estuda os seres vivos de outras épocas, seres que não existem mais, através das pistas fósseis, a oceanografia, que estuda o fundo do mar, o movimento das marés, os animais marinhos, toda a fauna marinha, animais exóticos e tudo mais, a física, que fala de toda a mecânica do mundo, a medicina, entre outras. Nós vimos também a importância disso tudo ser acessível às pessoas, a importância disso tudo ser comunicado às pessoas, porque é através dessa comunicação que esses estudos se tornam úteis. Nós conhecemos duas mulheres fantásticas, a Marie Curie, que era uma polonesa, cientista, física, e a Zilda Arnes, que salvou muitas vidas divulgando uma receita super simples. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja entendendo, que você procure os textos para você ler. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada pela atenção de vocês.